Como pensa a Igreja de Cristo? É o tema da nossa mensagem agora à noite. Pela manhã você foi lembrado pelo nosso irmão Bruno de que nós devemos ser gratos a Deus pela nossa salvação e também de que nós devemos pregar o Evangelho com alegria. Eu quero que você tenha isso em mente enquanto nós falamos agora, enquanto nós pensamos sobre esse tema, como pensa a Igreja de Cristo? Como é que deve ser o nosso ato de pensar? E em que isso deve desembocar? Eu me lembro de participar de uma conferência do Desiring God, ministério que o pastor John Piper, talvez seja o nome mais conhecido ali. E me lembro que aquela conferência tinha o título de Pense. E na chamada para a conferência ele dizia uma coisa interessante, ele dizia que pensar é uma obrigação de todo ser humano, e ainda assim é um dos atos mais perigosos que o ser humano faz. E se você pensar sobre isso, você vai ver que realmente, quando seres humanos que são atingidos pela queda têm que pensar, realmente isso se torna bastante perigoso. Mas nós nos alegramos pelo fato de que não é só a queda que incide sobre a criação decaída, a redenção também faz, e por isso pensar é algo que todo crente tem que fazer. Não só por ser criação de Deus como ser humano, mas também porque ele é nova criação de Deus. E o Senhor Jesus disse que nós temos que amar a Deus com o nosso entendimento também. Como pensa a Igreja de Cristo? Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. E quando um pregador anuncia assim, então você já sabe. Se ele for realmente responsável, ele vai ter que me colocar no contexto dessa carta. Você não recebe uma carta, ou recebia, e nem recebe um e-mail, e você lê ali uma partezinha, o meio dele. Você começa lá do começo e vai até o final, não é assim? Eu tenho cartas que a minha esposa me mandou, escritos ainda do tempo que a gente era namorado, e elas estão lá. E quando eu pegava essas cartas, e se eu as pego hoje para ler também, eu não vou para uma parte lá, você começa no começo, você vai até o fim. Então, como é que nós fazemos isso quando pregamos aqui? Principalmente se nós não estamos fazendo a exposição de toda a carta. Então, deixa eu colocar para você. A primeira coisa é que se espera que você, como crente, discípulo de Jesus, esteja lendo regularmente a Bíblia. Que esse texto não lhe seja tão estranho assim. É claro que se você for novo na fé, então algumas coisas podem ser novas para você. Mas à medida que o tempo passa, e aqui há muitas pessoas que já estão há alguns anos servindo ao Senhor, as passagens bíblicas devem se tornar cada vez mais familiares para você. É aquele texto. A segunda coisa é que o pregador deve localizar você, já que dificilmente, quando a gente vai pregar um texto assim como eu estou colocando, a gente iria ler toda a carta agora para ficar só nesse versículo. E a terceira coisa é que nós contamos com o fato de que você vai manter isso em mente o tempo todo. Essa carta toda, as circunstâncias dela, que o pregador deve colocar para você, ainda que rapidamente, contextualizando para que você saia. Por isso que você tem ouvido os pregadores deste púlpito, dá para você o contexto daquilo que você lê no momento que a pregação vai ser feita. Mas lembre-se do primeiro ponto. Todos os que pregam no púlpito de uma igreja regularmente, uma igreja local, como é o caso aqui, estão esperando que você esteja regularmente lendo as Escrituras, que você, em algum momento da sua vida, leia a Escritura de capa a capa, que você faça leituras constantes dos livros bíblicos, assim como um todo, e que, se você quiser ainda aperfeiçoar mais, que você se acostume a ler certos livros da Bíblia, pelo menos no começo, livros menores, obviamente, de uma só assentada, como a gente diz. Você senta para ler, começa e termina aquele livro sem parar, sem deixar para depois, sem deixar para o dia seguinte. Todas essas coisas têm efeito bastante encorajador para nós. O que você vai percebendo é que quando o pregador fala, você sabe do que ele está falando. Aquilo deixa você mais familiarizado com o que ele vai dizer para você. E então você sabe como se beneficiar ainda mais da palavra de Deus. Então, vamos lá, Filipenses 4, versos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Essa é a palavra de Deus. Amém? Amém. Não vão me obrigar a falar algo do tipo, posso ouvir um amém? Toda vez que um pregador terminar aqui, irmãos, a ideia da gente falar amém não é um ritual frio, não. Fique ligado. Quando o pregador fala, essa é a palavra de Deus, ou quando ele diz qualquer outra coisa no final da leitura, esperamos ouvir um amém sólido da igreja. Que significa o seguinte, eu estava lendo com você, eu estava prestando atenção com você. E sim, essa é a palavra de Deus. Você ouviu hoje na escola dominical, que aqui estiveram, os que não estiveram perderam, por que é que nós lemos a Bíblia, por que é que nós cremos nela, porque ela é a palavra de Deus. Então, quando você diz amém ao final de uma leitura, não fique com vergonha, não faça coisa fraquinha assim, não ensine para as crianças que estão entre nós aqui, olha, nós não estamos muito entusiasmados com esse negócio que está acontecendo aí, não. Mostre para as crianças que estamos entusiasmados. Então, quando o pregador, seja ele quem for, disser, essa é a palavra de Deus, ou que o Senhor nos abençoe a leitura de sua palavra, como é que você tem que falar? Amém. Isso. Então, vamos ver domingo que vem, daqui a uma semana, se você está com isso na mente. Talvez você se lembre do contexto. A história é interessante. Uma reunião de oração na beira de um rio. O apóstolo Paulo chegou ali em Filipos e não há uma sinagoga, aparentemente, porque se houvesse, ele teria ido para a sinagoga. Então, para onde ele vai? Ele sabe que algumas mulheres estão orando. Parece que tem uma reunião de oração ali. Ou talvez ele mesmo vá para lá para ele orar. E não esperava encontrar ninguém, mas ele encontra. E aí vem à sua cabeça Lídia, vendedora de púrpura. E aí vem à sua cabeça o carcereiro, aquele que ficou tomando conta dos apóstolos depois deles serem injustamente açoitados, e que, tendo um terremoto acontecer, de modo que as pessoas não morrem nesse terremoto, mas as celas da prisão são abertas, sabendo que ele vai dar conta daquilo com a sua própria vida e temendo ser humilhado no processo, o que ele vai fazer? Ele se mata, é isso que ele tenta fazer. Mas antes que ele consiga fazer isso, o apóstolo pula lá e interrompe o processo e diz, não. Ele pergunta, o que eu faço então? Você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo, você e a sua casa. E no processo se forma a igreja dos Filipenses. E quando você lê esses 4 capítulos que formam essa pequena carta, você vê que houve ali uma interação muito grande, muito amorosa entre a igreja e o apóstolo. E agora que ele escreve, que ele está longe, ele escreve isso da prisão, ele faz muitas referências a alguns temas, como, por exemplo, alegria. É um tema constante. Ele faz referência à pregação do Evangelho pelo motivo certo e até pelo motivo errado, mas que se pregue o Evangelho. Enfim, ele faz referência à Igreja de Cristo e termina a carta, entre outras coisas, dizendo, olha, tem um jeito de pensar corretamente para os discípulos de Jesus. Eles devem pensar de um certo jeito. E agora que você já foi recolocado, já se lembrou, eu quero crer que muitos aqui se lembraram das circunstâncias da formação, da plantação daquela igreja, a gente olha um pouquinho para esse capítulo 4. E no início você vê que ele, mais uma vez, fazendo referência a esse relacionamento tão gostoso que Paulo tem com aquela igreja, ele diz, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade. Gostoso, não é, irmãos? É bom ter saudade dos irmãos. Eu tenho saudade de muitos irmãos. Quando eu estou longe daqui, eu tenho saudade da igreja. E quando eu vou a outros lugares onde eu tenho ali irmãos em Cristo, eu tenho saudade daqueles irmãos. Eu tenho saudade dos irmãos que eu sei que estão lutando pela fé, que estão testemunhando. Eu tenho saudade dos irmãos que estão na mesma batalha, pregando o mesmo evangelho. Às vezes estão fazendo isso com grandes lutas. Essa saudade é como um prenúncio do nosso desejo do céu, que vai aumentando, aumentando e aumentando. Saudade de estarmos juntos, saudade de não nos separarmos mais. Mas Paulo continua, vocês são minha alegria e coroa. Olha só, nós somos alegria e coroa uns dos outros, na verdade. É assim que deve ser com todo crente, não apenas a igreja dos Filipenses com Paulo.
permaneçam deste modo, ele diz, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. E por causa disso, ele insiste com duas mulheres que ajudaram bastante o seu ministério, Evódia e Síntique, que elas se acertem, há algum problema entre elas. Note bem, elas são pessoas que se esforçaram comigo no Evangelho. Elas não são mulheres apáticas, elas não estão preocupadas se nesse tempo a posição da mulher pode ser um pouco mais difícil, elas se esforçaram com Paulo no Evangelho. Mas houve algum problema entre elas. Pessoas que pregam o Evangelho, que amam o Senhor Jesus, que amam a igreja, podem de vez em quando se arranhar. E o que tem que acontecer aí? O que tem que acontecer é isso que Paulo diz. Tenham o mesmo modo de pensar. Resolvam isso, reúnam-se. E ele pede a um dos membros da igreja, que ele chama de companheiro de jugo, essa é a expressão. Há quem diga, às vezes, que isso pode ser um nome próprio, mas o mais correto é que esse é um dos irmãos que são fiéis, companheiros de jugo, assim como aquelas duas mulheres. Ele diz assim, ajuda essas duas aí, auxilie essas mulheres a se reunirem novamente. Paulo prossegue e depois disso ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É aquele tema da alegria. Já tinha falado, vocês são minha alegria. Alegrem-se no Senhor. Ao invés de vocês ficarem se arranhando, alegrem-se no Senhor. A igreja é o lugar da alegria. A alegria é a canção que entoa por trás de toda a história dos discípulos de Jesus. E ele vai continuar até que ele chega nesse ponto aqui em que ele fala, finalmente, irmãos, ele está terminando a carta e ele diz isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é verdade, no mundo onde a mentira está presente. Eu já disse para os irmãos, se você fala com alguém que não conhece Cristo, não é uma questão de superioridade, nós não somos superiores necessariamente às pessoas. Você pode até ter uma forma de pensar bem organizada, e há pessoas que pensam de forma melhor do que outras, ou porque são privilegiadas, ou na maioria dos casos, porque treinam para aquilo. Mas não importa, irmão. Se essa pessoa não conhece Cristo, ela não foi salva, não acontece com ela o que acabamos de ler agora no Salmo, que diz, na tua luz, vemos a luz. Elas continuam cegas como nós éramos cegos. E a verdade para elas é alguma coisa que pode mudar, que pode variar. Na verdade, mesmo quando nós não tínhamos esse relativismo com relação a valores hoje, sempre o coração humano procurou fugir da verdade, de um modo ou de outro. Nós sempre suprimimos a justiça, sempre suprimimos a verdade. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, seja honroso, que tem honra naquilo, tudo que é justo, de justiça mesmo. Nós nos alegramos com a justiça, nós nos entristecemos com a injustiça, nós devemos chorar com a injustiça cometida no mundo, nós devemos fazer disso motivo das nossas orações e súplicas. Tudo que é amável, essa palavra significa digno de esforço para se ter e abraçar. É uma coisa que vale a pena você se esforçar por ela. É como, por exemplo, como foi dito aqui, a maternidade, a paternidade. Ontem eu conversava com meus alunos aqui no momento do nosso café da manhã, antes de começar as aulas. E falávamos um pouco sobre filhos, tínhamos falado sobre livros, e eu disse para eles que no sábado passado, no sábado anterior, quando eu falei sobre filhos, numa igreja aqui no Rio de Janeiro, eu comecei citando um capítulo, um episódio daquela série Band of Brothers, e um interessante capítulo daquela minissérie, um interessante episódio que conta a trajetória de uma companhia na Segunda Guerra Mundial. Para o 9º episódio, penúltimo, se não me engano, tem o título de Foi por isso que nós lutamos. Quando eles chegam e descobrem o que os nazistas estavam fazendo, o extermínio que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial, coisa que muitos alemães mesmo não sabiam. E eles haviam sofrido, eles haviam perdido pessoas, eles haviam perdido amigos morrendo, outros tiveram que voltar mutilados, mas com esforço chegam até ali, os aliados e tal. E sem entrar em todos os conceitos e valores que envolvem um conflito daquele, que pode ser questionado de diversas formas, a verdade é que chegam ali e há
muitas pessoas que haviam sido torturadas de um jeito extremamente cruel. É como Deus, quando Deus tira a graça comum, é quando Deus tira os freios, é o mesmo sentido de endurecer o coração. Quando Deus endurece o coração, Deus não está fazendo uma mágica no coração humano, Deus está simplesmente deixando o coração humano ser coração humano. Está sendo aquilo que ele mesmo é. Seja o que você quer. E eles viram o resultado disso e pensaram, foi por isso. É uma das coisas pelas quais nós lutamos, é esse tipo de coisa, libertar dessa opressão, dessa dor, dessa crueldade. E eu falava eu introduzi esse assunto lá para falar sobre filhos, porque muitos de nós perdemos os nossos filhos no processo da vida. Eu tive colegas que perderam suas famílias no processo da vida, embora fossem excelentes profissionais de êxito, chegavam lá no trabalho, não sabem que eu trabalhei numa empresa do governo, o pessoal costuma dizer que empresa de governo o pessoal não trabalha, colegas que chegavam lá 8 horas da manhã, nosso horário era às 10 e ia até às 18 horas. Eles chegavam 8 horas da manhã, saíam 23 horas. Um dia, 2 dias, 1 mês, 2 anos, 5 anos, muito tempo. Êxito, conseguiu muitas coisas. Os filhos se perderam no meio do caminho. Os cônjuges foram perdidos no meio do caminho. Casaram segunda vez, perderam o segundo casamento no meio do caminho. Afinal de contas, pelo que estamos lutando, estão fazendo o quê? E às vezes nós esquecemos pelo que estamos lutando, as coisas que são valorosas, as coisas que são amáveis, são dignas do esforço para se ter e para se abraçar. Paulo está dizendo, pense nessas coisas, isso tem que ocupar o seu pensamento. Tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, de boa reputação. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Volta no versículo de novo e você vai ver que Paulo 6 vezes fala tudo o que é. Tudo o que é. Tudo o que é. 6 vezes ele diz isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. O que ele está dizendo aqui, quando você se aproxima da Bíblia, você sabe que quando ela faz uma afirmação, ela está negando a coisa contrária àquilo. Ela está dizendo, se você faz isso, você não faz a outra coisa. Você não pensa naquilo que é mentira, naquilo que não tem honra, naquilo que é injustiça. Isso não ocupa o seu pensamento, você não acolhe esses pensamentos, você não abraça esse pensamento, você não faz carinho nesse pensamento como se fosse um pequeno animal de estimação que você está criando ali. Você expulsa isso. Se não é amável, não é digno de esforço para se ter, para se possuir, para se abraçar, se não é de boa reputação, você coloca para fora. O que ocupa o seu pensamento, aquilo que toma conta da sua mente, é o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Lembra daquele ditado? Cérebro desocupado é oficina do diabo? E está errado. Porque o cérebro, a mente, o pensamento pode não estar desocupado, mas pode estar pensando no que é mentiroso, pode estar acolhendo o que não é honroso, pode estar abraçando o que não é justo, pode estar acolhendo o que é impuro, o que não é amável, o que não tem boa reputação. Existe um estado pior. Eu entendo o ditado popular. Não, ele funciona. Mas é preciso que você pense um pouco além daquilo. É porque, geralmente, se você deixa a sua cabeça vaga, se nada ocupa ali, você sabe que a natureza de todas as coisas detesta o vácuo. Então, alguma coisa vai entrar. E o que vai entrar ali? Vai entrar o contrário do que está sendo dito aqui. O que tem que ocupar o nosso pensamento. Paulo diz, seja isso que ocupa o pensamento de vocês. É tudo que se relaciona a essas coisas aqui. Paulo está dizendo, pense em alguma verdade. Ele está dizendo, procure tudo que é verdadeiro. E você sabe que tudo que é verdadeiro, se você quiser ter uma boa linha de atuação, de pensamento, um bom caminho para seguir, começa com a palavra de Deus. Porque você vai se lembrar as palavras do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus. A tua palavra é a verdade. Não foi isso que ele fez? Não foi isso que ele orou ao Pai? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Começa por aqui. E aí você procura tudo que é verdadeiro. Como diziam os reformadores, a verdade é a verdade de Deus, aonde quer que você ache. Você vai achar a verdade fora dos arraiais cristãos, porque a graça comum atua. Muitas vezes ela é difícil de você encontrar, mas você vai encontrar ali. Muitas vezes isso serve de ponto de contato
para você pregar o evangelho, inclusive. Você busca tudo que é respeitável, tudo que tem honra. Para não repetir simplesmente isso aqui, o que a gente quer com isso? Como é que você busca? Como é que você faz isso? Como é que você pensa isso, irmão? Porque senão, você pode pensar que o que você tem que fazer é chegar em casa, ficar lá numa posição de lótus e começar a meditar, quem sabe daqui a pouco você está flutuando, né? Quando a gente fala sobre os livros de sabedoria na Bíblia, os livros sapienciais, uma coisa que a gente precisa entender logo de saída, se você vai ler Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, inclusive, se você vai ler livros como esse, o que você precisa saber é que sabedoria para o povo de Israel, no Antigo Oriente Próximo de um modo geral, mas dentro de Israel principalmente, sabedoria, quando é sabedoria que se vive, é sabedoria experiencial. Não é um conceito na cabeça, não é ter muita coisa aqui na cabeça, é ter muita coisa correta na cabeça e que desce para os pés e para as mãos. Verdadeira sabedoria, como verdadeira doutrina, vira vida. Não tem esse negócio de você ter boa teologia, eu tenho uma boa teologia, eu conheço bem e não vive. Não, então você não tem uma boa teologia. Você pode repetir afirmações teológicas corretas, você pode falar expressões corretas de doutrina, mas você não tem realmente uma boa doutrina, porque a sã doutrina, invariavelmente, necessariamente, ela contém a ideia de que se você não está vivendo aquilo, você não conhece a palavra de fato. Tem alguma coisa errada com você. O melhor quadro que eu encontro nas Escrituras sobre isso são os amigos de Jó. Eles chegam lá quando Jó está sofrendo. Eles ficam em silêncio, eles estão sensíveis à dor de Jó. Não briga com eles tão rapidamente assim, não. Eles ficam lá durante uma semana quietos, porque eles veem que a sua dor era muito grande. Mas depois Jó começa a falar, e quando Jó começa a falar, eles começam a falar. E quando você lê ali, a impressão que dá é que eles estão falando coisas certas. Peraí, mas tem uma afirmação aqui que está certa, a outra ali está certa. Só que quando chega no final do livro, Deus diz assim, vocês não falaram de mim o que era justo, como meu servo Jó fez. Aí você faz o quê? Você volta lá no livro e vê o que Jó falou a respeito de Deus. E você vai ver Jó reclamando de Deus. E você vai ver Jó questionando Deus. E você vai ver Jó falando coisas do tipo, é óbvio que eu não posso entrar em atrito com ele, se eu entrar em julgamento com ele, ele sempre vai estar certo, ele sempre vai ganhar. E você pergunta, mas por que Jó fala isso? Deus diz, isso aí está certo. E os amigos de Jó que falam assim, olha, Deus é justo, olha, Deus é verdadeiro, os homens são pecadores. Deus diz que está errado. Porque, embora os amigos de Jó façam afirmações corretas a respeito de Deus, a estrutura do pensamento deles a respeito do próprio Deus está errada. Na ideia deles, basicamente é o seguinte, Jó, se você está sofrendo, a nossa teologia, que diz que Deus é justo, que Deus é correto, que Deus é santo e que os homens são pecadores, nos ensina que você está sofrendo porque você fez alguma coisa para merecer isso. E Jó está dizendo, eu não fiz alguma coisa para merecer isso. Olha, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu não fiz nada para provocar isso. Ele está perplexo ali. Os amigos, não, Jó, você está querendo ser mais justo que Deus. E a razão por que Jó faz essas afirmações e não peca contra Deus é porque Jó está interessado no próprio Deus. Ele não chutou o balde, você se lembra? Ele não chutou o balde. Ele não fez aquilo que a mulher dele mandou ele fazer. A mulher dele deu um péssimo conselho para ele. Amaldiçoa a Deus e morre. Você ainda está retendo a sua integridade, Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. Seja tão rápido em julgar aquela mulher, não. Ela havia perdido todos os seus filhos, ela havia perdido o seu marido, que, embora não tenha morrido, estava ali com um morto-vivo na frente dela, ela havia visto toda a sua vida desmoronar diante dela. Então, não sejamos tão rápidos assim, porque como é que você agiria se você estivesse na posição dela? Mas o conselho dela foi ruim, e Jó não aceitou. Ele disse, não, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. O Senhor Deus, tirou, bendito seja o nome do Senhor. Só o diabo ficou muito sem graça com isso, né? Ele tinha garantido a Deus, ele vai cuspir na tua cara, falou para Deus. Ele vai blasfemar na tua cara.
Eu gostei muitas vezes, eu gosto muito de um pregador que eu ouvi, há muito, muito tempo atrás, lendo esse texto, ele disse, quando Jó falou, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome dele. Deus pegou o diabo pelo colarinho, o diabo usa um colarinho, tá? Pegou assim e viu, está vendo, Jó? Está vendo, diabo? Você fez com ele tudo isso aí. Ele não é poderoso como você, ele é um ser humano. E, no entanto, ele não negou o meu nome. E aí Deus fez assim. Isso não está na Bíblia, não, tá? Por favor. Mas é gostoso de imaginar isso, né? Que é basicamente isso que Jesus vai fazer com o diabo no final também. Esse é o quadro de uma pessoa que tem uma teologia com afirmações corretas até, mas o quadro dela está todo errado, porque ela não vive aquilo. O pensamento não desceu as mãos aos pés. A teologia dela está errada por causa disso. Olha, eu faço essa afirmação, eu faço aquela afirmação. Sim, mas e o que você está abraçando no final das contas? Algum tipo de moralismo? Porque não é isso que a fé cristã é. É certo que ela tem uma moral muito superior, mas não é isso que ela é na sua essência. Na essência, é vida. E vida com alegria ainda por cima. É por isso que Paulo faz tanto em alegria aqui. Paulo diz, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, se existe isso, é nisso que você ocupa o seu pensamento. E aí você faz isso, você ocupa o seu pensamento. Irmão, o que impede você que esteve presente no nosso retiro, o tema foi, e o levou a Jesus? Lembra? Lembra de André? André encontrou seu irmão Pedro e o levou a Jesus. André encontrou um sujeito lá que tinha 5 peixinhos, 2 pãezinhos, e o levou a Jesus. Senhor, está aqui esse cara. Filipe trouxe uns gregos para André, e o que ele fez? Levou a Jesus também. Ele levava pessoas a Jesus. Então, 3 vezes isso acontece no Evangelho de João. Você ouviu coisas boas ali. O que impede aquilo de descer, de capilarizar, sabe? De ir tomando conta do nosso ser, assim, para que vire realidade a nossa vida? Você ouve, isso é verdade, isso aí é verdade, é isso aí. E o seu pensamento está lá. Paulo diz, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Isso tem que tomar conta. Isso toma conta das nossas conversas, isso toma conta de quando a gente está pensando sozinho, isso toma conta das nossas leituras, isso toma conta quando você está assistindo um filme. Sim, não é pecado você assistir um filme, o pecado é você acabar viciado nesse negócio, como em qualquer outra coisa. É quando você está conversando com um irmão, está conversando com uma irmã, ele vem e coloca um problema, uma dificuldade, e ao invés de você pensar nessas coisas aqui, você começa a levar aquela conversa simplesmente com a sua experiência, com a sua intuição, com o que você já passou na vida, talvez se identificando até com aquele problema e achando que está fazendo uma coisa muito legal. Então, toda pessoa que se aproxima de você com alguma dificuldade, o que ela precisa é mais da graça. Mais da graça. Quando Paulo ora pedindo ao Senhor que retire um espinho da carne, e aí você já parou, né? O pastor vai falar o que é o espinho na carne. Finalmente vou saber. Não vou falar. Porque, como disse um amigo meu, mais importante do que o espinho sair é a graça entrar. Então, quando alguém chega para você, o mais importante é você pensar, essa pessoa precisa de mais graça. Como é que a Igreja de Cristo pensa no mundo? É uma questão de cosmovisão. A cosmovisão que as pessoas que não têm Cristo têm está equivocada, não importa quão boa possa parecer. Às vezes se aproxima até bastante da verdade, mas não é a verdade, porque a verdade está aqui. Não são os nossos sentidos que apresentam a realidade para nós, é a palavra de Deus que apresenta a realidade para nós. Se você simplesmente olhar o mundo e começar a analisar as coisas, você se afasta da realidade. Mas se você olha o mundo e olha para a Bíblia, e olha para o mundo e olha para a Bíblia, aí você começa a analisar corretamente o que está à sua volta. Você começa a considerar o coração humano. Como é que a igreja pensa o ser humano? O melhor quadro que eu tenho para isso é Davi chegando diante de Golias. Você se lembra?
Davi foi mandado pelo seu pai Jessé para levar algumas coisas para os seus irmãos, saber notícia da batalha do rei. E ele chega lá justamente no dia em que ele vê um gigante lá, um sujeito muito alto, desafiando o povo de Deus. E o povo de Deus está ali tremendo, escondido nas tocas assim, e um perguntando para o outro, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai? E um dizendo para o outro, o rei prometeu isso, o rei prometeu aquilo. Prometeu até a filha dele em casamento. A garota deve ter ficado muito frustrada. Pai, alguém já foi enfrentar aí? Não, ninguém, não. O senhor falou que vai casar comigo? Falei, mas ninguém foi. Aí chega Davi. Os outros estão vendo um gigante. Davi está vendo um insensato. Um insensato, um louco. Um louco dizendo, não há Deus em Israel que possa me derrotar. Mas Davi está olhando para aquele sujeito também, esse cara é maluco, esse cara é louco, esse cara não sabe o que está falando, ele não vê a realidade. Como é que nós vemos o ser humano? Nós vemos pessoas que parecem muito sofisticadas, e nós vemos outras que parecem muito simplistas, e nós olhamos para um, é difícil falar do evangelho com esse, porque ele vai me enrolar, porque ele vai falar algumas coisas e não vou ser capaz de responder. Aí você olha para aquele simplista, é uma pessoa muito humilde, eu não vou conseguir que ela entenda. Mas como é que a igreja olha quando ela pensa em tudo que é verdadeiro, que é honroso, que é justo, que é puro, que é digno do esforço de se ter e abraçar, amável, e que é de boa reputação, tem boa fama, tudo aquilo que tem virtude, que tem algum louvor, tudo aquilo que tem a ver com o próprio ser de Deus. Porque todas essas coisas aqui são facetas que emanam do próprio ser de Deus e que nos são comunicadas de alguma forma. Como a igreja olha para o ser humano quando ela pensa desse jeito? Ela vê o seguinte, essa pessoa tem Cristo, essa pessoa é salva, essa pessoa tem condições de conhecer a realidade. E aí o que você vai buscar ali é se essa pessoa é madura ou se essa pessoa não é madura. Ela é madura ou ela é uma criança em Cristo? Como você já aprendeu na primeira carta aos Coríntios. Se essa pessoa não é crente, ela não tem uma visão correta da realidade. Pode ser que até a visão dela se aproxime muito, como aqueles poetas gregos que, tateando assim, quase que chegava lá, mas não chegava. Novamente, se você não esteve na escola dominical de hoje, você perdeu. Sobre a revelação, sobre mistério, e aquele aspecto do mistério que diz que nós só conhecemos o mistério porque Deus falou o mistério, senão ele continuava sendo mistério para nós. O principal mistério, o próprio Deus. Não saberíamos absolutamente nada dele se ele não falasse de si para nós. Fosse no livro da criação, que nos condena, que nos deixa indesculpáveis e que não aponta o caminho da salvação, seja no livro santo, a sua palavra nas Escrituras, onde o caminho da salvação é apresentado. Aquela pessoa pode até chegar pertinho, tateando como aqueles poetas que Paulo citou, mas ela não chega lá. Você olha para ela, ela tem tudo, não tem Deus, não tem nada. Ela não tem nada, não tem Deus, tem menos ainda. Como é que você olha para o pecado? O crente olha para o pecado e pensa em quê? Qual o pensamento que tem que vir a você quando você, crente, olha para o pecado? Pensa no pecado. Você pode falar um monte de coisa, né? Esse é aquele tipo de pergunta que você fica assim, o que será que ele quer que eu responda para estar certo? Para eu ganhar o 10, né? E hoje a palavra que te dá o 10 é guerra. É isso que você tem que pensar. Você pode pensar várias outras coisas, mas hoje eu quero pensar, é guerra. Se o pecado não for morto por você, ele começa a matar você. De alguma forma, ele começa a matar você. Você não fica olhando para o pecado e pensando, nossa, como eu fui capaz de fazer isso. Sabe o que é melhor você pensar do que isso? É você pensar assim, como eu não fui mais fundo ainda no pecado. Isso é que deveria nos espantar em primeiro lugar. Como eu não fui mais fundo nesse pecado. Deus não permitiu que eu fosse até onde eu podia ir, Ele me travou. Então, ao invés de você ficar se lamentando sobre algum pecado que você cometeu, e que você muitas vezes já confessou ao Senhor, mas fica lá, o diabo vem e joga, né? Joga, ó, você fez, você fez, você fez. Pode estar lá atrás, você fez, você fez. É melhor você pensar assim, era para eu ter ido muito mais fundo nesse negócio, por que eu não fui? Porque Deus travou. Mas a coisa mais importante ainda para você pensar é o seguinte, esse pecado é enorme, esse pecado era terrível, esse pecado é grandioso, mas o meu Salvador é sempre muito maior que ele. Nas palavras de Corrie ten Boom, ela disse, não há nenhum poço que seja tão fundo que o Senhor não seja mais profundo ainda. É assim que a gente pensa do pecado. E aí, posto nesse lugar, você pensa, é guerra.
É guerra. Não tem corpo mole para o pecado. Você não justifica, não, mas eu estou fazendo isso porque... Tal. Lembra de José fugindo? Você não justifica, você não dá explicações, você mata. Se teu olho te escandalizar, arranca-o. Se a mão, arranca. Se o pé, arranca. Corta fora. Como é que você pensa sobre a família? Bom, se você pensa sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre o pecado, então agora você consegue pensar sobre a família, dizendo, família é o que Deus disse que família é. Não importa o que digam as pessoas. Um sociólogo francês, já há muitos anos, ele finalmente, depois de pensar muito, raciocinar muito e tal, aquele negócio todo, né, a razão, botando lá e olhando, observando e tal, e diploma, olha só que maravilha. Se não tem diploma, é Deus, não é assim? Tem um diploma sobre uma área? Não. Você tem diploma? Então você não tem lugar de fala. Não é assim que a gente pensa? É o famoso doutorismo de que a gente sofre aqui no Brasil. Então, o sociólogo fez lá uma pesquisa e tal, descobriu o seguinte, que o conceito de família atual, que tem cabimento, que realmente fala alguma coisa, é o seguinte, família é aquele grupo de pessoas que divide uma máquina de lavar. Eu sei que você está olhando para mim aí. Desculpa, eu não vou ficar explicando o que ele quis dizer com isso agora. Eu só quero que você fique meio perplexo assim, cara, como é que ele chegou aí? Mas, ao contrário de você, tem muita gente que ouviu isso e diz assim, rapaz, olha, realmente, há aqui um quê? Família é aquilo que Deus disse que é. Então, você olha para ali e pensa, daqui a algum tempo, talvez, a gente tenha que modificar um pouco o que a igreja pensa, o que a igreja diz. A igreja metodista se dividiu recentemente por causa disso, nos Estados Unidos. Dividiu-se. Por causa do conceito de sexualidade. Isso já vem desde a década de 70, essa discussão. A parte, que eu diria, ortodoxa disse, olha, nós não queríamos ser divisionistas, mas não aguentamos mais, então nós estamos saindo. Se vocês querem continuar, se vocês querem dizer que um homem pode ser mulher, que uma mulher pode ser homem, que um ser humano pode dizer o que ele bem entender de si próprio, etc., e achar que isso dentro da igreja funciona, nós vamos ficar com o que a Escritura diz e estamos saindo fora. E aí vão olhar para você e dizer assim, você é um retrógrado. Ou então vão olhar para você e vão dizer, discurso de ódio. Olha, você não tem amor. Jesus não ensinou isso, e etc. e tal. Só que você não quer saber daquilo que é mentira, daquilo que não é honroso, daquilo que é injusto, daquilo que não é puro, daquilo que não vale a pena você se esforçar para ter e abraçar, não é amável, não tem boa reputação, principalmente diante do Deus, Criador de todas as coisas. Não há nenhuma virtude e certamente não há nenhum louvor nisso. Você não quer saber disso. Então você fica firme dizendo, não, a família é aquilo que Deus disse que a família é. Como Ele criou. Você vai pensar assim da própria arte. Você não vai pegar a arte e jogar fora, mas também não vai abraçar qualquer coisa. Eu temo, às vezes, pelos reformados e pelos neocalvinistas. Quando a gente fala em neocalvinista, nós estamos falando desse movimento que surgiu há algumas décadas e que hoje, na verdade, está se esfriando, tanto no cenário americano, mas no brasileiro também, de pessoas que redescobriram, por assim dizer, a fé reformada e tal. Isso foi uma bênção de Deus, é claro, mas todo o movimento humano, quando você estuda os grandes avivamentos, mesmo o avivamento na Inglaterra, com Whitefield e Wesley, ou os avivamentos com Wesley aqui nas Américas, especificamente na América do Norte, e com Jonathan Edwards e tal, os avivamentos, mesmo eles, não são uma coisa assim monolítica, sabe? Não são uma coisa assim, monolítica. Tudo que é humano tem deficiência, sempre tem deficiência. As expressões da graça comum, elas têm deficiência também. Isso acontece no reino das artes também. E como a igreja lida com isso. Então, às vezes, um movimento mesmo muito bom, que certamente foi abençoador, como essa onda reformada, que agora a gente vai olhando e vai dizendo, olha, está diminuindo o ímpeto dela. Isso que alguns chamam de neocalvinista, pelo menos em algumas de suas facetas, apresenta dificuldades, apresenta problemas e tal. Mas o que eu quero me referir aqui é que alguns desses descobriram que a cultura em si não é pecaminosa.
necessariamente, que ela não é uma expressão de pecado necessariamente, que ela pode ser como a expressão da cultura humana. Então, você tem queda e você tem redenção agindo nisso. Só que alguns acham que vão muito fundo com isso. Então nós podemos? Então vamos abraçar. Não, você tem que abraçar aquilo que é amável, que é digno desse esforço. E cada vez se torna mais difícil você fazer escolhas nesse campo, mas não abandonemos esse campo. Não precisamos fazer isso, abandonar o campo da arte como se fosse uma coisa que não pudesse glorificar a Deus. E alguns irmãos nossos são chamados para atuar nessa área. Como é que a igreja pensa de si mesma, como igreja? Para muita gente, a igreja é só uma associação. Eu acho que algumas pessoas que chegam aqui em nossa igreja e ouvem a gente dizer aquela frase do Jonathan Leeman, que eu gosto muito porque ela é totalmente bíblica, né? Acho que algumas pessoas ficam espantadas e pensam 3 vezes, será que eu vou ficar aqui mesmo? Porque a frase diz o seguinte: igreja não é uma instituição a qual você se associa, igreja é uma instituição a qual você se submete. Está pronto para isso? Porque nós não gostamos disso. É o quê? Vão se intrometer na minha vida? Agora vão querer dizer o que eu faço, o que eu não faço? Não é assim que a gente faz? Não. No entanto, a gente fala que a igreja tem um cabeça, e esse cabeça é o Senhor Jesus. Nós dizemos que Ele é Senhor. É uma boa coisa. O que você pensa de Jesus? O que nós pensamos de Jesus? Porque, às vezes, parece que nós somos sócios dEle, e não servos. Afinal de contas, Ele é o nosso Senhor ou é nosso sócio? Nós somos servos dEle, Ele é nosso Senhor. Ele instituiu a igreja é plantada por Ele. É Ele quem disse: eu edificarei a minha igreja. E deu autoridade à igreja, ao corpo reunido, tanto na pregação do Evangelho, Mateus 16, quanto na disciplina dos seus próprios membros, Mateus 18. Aí nós não gostamos. Então, pastor, eu prefiro uma igreja tipo supermercado. Eu entro, olho as prateleiras, vejo o que me agrada, pego aquilo e levo. O que não me agrada, eu deixo para lá. Não, nós não queremos ser assim. Nós queremos ser servos de Cristo e servos uns dos outros. Todos somos servos uns dos outros aqui. Ou então não entendemos direito o que é a igreja, não pensamos direito a igreja. Como é que nós pensamos o culto? O culto não é oportunidade para que eu me projete. Vou pregar uma mensagem que eles vão saindo dizendo: que pastor! Olha só. Se eu pregar bem durante algumas semanas, então, daqui a pouco eles vão estar colocando as minhas palavras lá no Twitter, vão estar tweetando minhas palavras. Legal, vão botar minha foto lá. Mas já fizeram isso, botaram minha foto com uma palavra aqui, mas a pessoa escreveu tão errado o que eu falei, eu disse, ela não prestou atenção no que eu falei, fiquei até com vergonha. Né? Fez com boa vontade, mas quando eu li, eu falei, gente, eu não falo desse jeito. Eu falo, tudo bem, eu falo um pouquinho melhor que esse negócio aqui, isso não está claro. Porque parece agora que só tem valor se cair na internet, né? Se tiver no Instagram, tiver no Twitter, jogou no Facebook, agora sim, agora que está valendo. Pastor de internet, aí sim. Culto, irmãos, aquele momento em que a gente vem para celebrar a aliança, para celebrar a ressurreição de Cristo, para confessar: eu sou servo do Senhor e por causa dele eu sou servo de você, minha irmã, de você, meu irmão. Você vem para isso. Mesmo quando você vem quebrado, mesmo quando você vem chorando, mesmo quando você vem angustiado, você ainda vem assim. Eu já fui abençoado inúmeras vezes por pessoas que estavam enfrentando uma situação muito difícil nas suas vidas. Eu estou aqui há 26 anos, um pouco mais. Nesse período, muita gente enfrentando um momento duro na sua vida. Eu chegava aqui para pregar, eu chegava aqui, vou pregar para esse pessoal, vou falar a palavra de Deus para eles. E era abençoado no simples encontro com uma irmã ou com um irmão, que apesar da dor, apesar da angústia, apesar da dificuldade, vinha e glorificava o nome do Senhor. E dizia: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, ainda que não com as mesmas palavras de Jó.
Você serve seu irmão de muitas formas, você nem está sabendo às vezes. Particularmente, uma irmã que me abençoava muito, lutava para criar 2 filhas, praticamente abandonada pelo marido, fazendo um serviço em que ela não ganhava quase nada, aquele serviço de telemarketing, vendendo alguma coisa e tal. Eu me lembro de uma vez em particular que, como sempre, minha esposa fez alguma coisa muito errada no domingo de manhã, porque homens não fazem isso, obviamente, principalmente pastores, né? E aí eu saio de casa aborrecido com aquilo. Eu não sei, errou alguma coisa. E eu, como totalmente certo, você vai discutir com o pastor? Não vai. Eu chego aqui aborrecido com aquele negócio. Eu não sei o que foi. Acho que ela não fechou direito o tubo da pasta de dente. Gente, como alguém pode cometer um erro desse? Aí, chego aqui e encontro essa irmã. Eu vou entrando assim agora, gente, minha esposa sabe que eu tenho que pregar. Como é que ela faz um negócio desse? Eu daqui a pouco tenho que estar diante das pessoas, abrindo a Bíblia, e ela faz com que eu fique assim. Aí eu encontro aquela irmã e vejo, fulano, vem logo à mente tudo que ela está passando, e ela sorri para mim, assim, pastor, que maravilha, a gente está aqui no dia do Senhor. E eu digo para mim, pensando assim, eu sou um imbecil. Eu sou um idiota mesmo. Eu sou um pecador. Eu não valho nada. Eu não sei porque que o Senhor me abraçou. O Senhor faz tudo o contrário ao que Ele manda fazer, porque Ele parece abraçar o que não é amável, o que não é digno de nenhum esforço para se ter. No entanto, Isaías 53 diz que Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Damos graças a Deus por essa contradição aparente, né? Que não é uma contradição, o Senhor sabe exatamente o que Ele está fazendo. Você serve as pessoas e você não sabe. Não vou à igreja, eu estou tão caído, eu estou tão para baixo, eu estou tão assim. Você vai fazer falta para dar aquela palavra, às vezes apenas o sorriso e o cumprimento, e só você mostrar, eu estou aqui. Mas aí você não veio e eu deixei de ser abençoado, porque você ficou em casa. Você disse, não, eu estou muito fraco hoje, estou muito desanimado hoje e tal. E faz falta, porque para Deus não importa a qualidade do instrumento. Ele pega o instrumento, ele aperfeiçoa o instrumento, ele usa o instrumento. Seja Moisés, seja a mula de Balaão. Não importa. Então não fique em casa, não pare. Não chegue no trabalho e diga, eu trouxe esse folheto, mas aconteceu esse negócio no trânsito, o cara me deu uma fechada, a condução estava tão cheia que me desanimou, não vou dar mais esse folheto para ninguém, não. Estou aborrecido agora. Essa criança, né? Bom, não, acabou. Não, vai lá e dá o folheto, mesmo não querendo, mesmo estando vontade, mesmo dizendo, eu não sou digno de evangelizar, meu irmão, você nunca foi. Nós não somos dignos de fazer nada para ele. Aí você dá o folheto. Eu queria falar ainda da autoimagem. Como é que o crente pensa a sua autoimagem? Porque quando a gente pensa segundo os valores do mundo, ressentimento começa a surgir no nosso coração. E ressentimento é um inimigo terrível, irmão. Ressentimento é uma coisa difícil de tratar, é tipo uma doença muito difícil, que você tem que ficar lutando com ela. É o ressentimento que você deixa assentar. Porque talvez a sua autoimagem não seja exatamente aquilo que você queria ver no espelho. E no final das contas você sabe que você nunca vai ver o que você queria ver, porque você é um pecador. E, infelizmente, para você ou para mim, nós acabamos sendo instruídos pela Bíblia numa igreja que prega o Evangelho. E não adianta, toda vez que você pensa em construir uma autoimagem forte e segura. Eu tive um pastor que ele fazia isso, ele falava isso do púlpito, tá? Falava para mim, às vezes, numa conversa assim, não, toda manhã eu chego diante de mim, olho no espelho e falo, você é um vencedor. Você vai vencer. Paulo diz, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque o seu poder, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Como é que você vê a oração? A oração, você se vê, e novamente, posso falar muita coisa aqui, mas eu vou para uma só. Você tira o 10, se você pensar no seguinte, você se vê como resposta às orações que você faz? Senhor, abençoa os moradores dessa rua, que eles sejam salvos, que eles venham aqui. E aí você termina a oração e diz, bom, agora eu vou ali, vou convidar alguém para vir aqui. Vou dar um folheto, encontrar alguém na rua aqui, vem aqui na igreja.
Ah, mas essa igreja aí bota uns carros aqui na frente, de vez em quando atrapalha. É assim, de vez em quando. A gente é bagunceiro, né? Mas vem lá, você vai gostar, você vai ver que a gente não é tão ruim assim. Aí você pensa, nós somos muito piores do que você pensa. Só que Jesus nos resgatou. Olha só. Daqui a algum tempo essa pessoa é convertida e ela vai dizer, gente, eu achava que vocês eram ruins, não sabia que eu era o pior dos pecadores. Aí você diz, aleluia, glória, entendeu o Evangelho. Você se pensa como resposta às orações que você faz? A gente vê um pouco mais disso no finalzinho, mas como é que você pensa o dia a dia, então? Porque todas essas coisas devem fazer parte do dia a dia. A gente tem essa dificuldade, a gente separa o dia a dia da mensagem que a gente ouve, do estudo bíblico que é feito, daqueles momentos de oração, quando a gente se reúne para orar. A gente separa isso e, quando a gente faz essa separação, a gente começa a pensar errado. A gente deixa que o nosso pensamento se envolva com outras coisas. O versículo 9, Paulo diz, olha, se o seu pensamento for nessas coisas aqui, vai desembocar em atitude. Vai desembocar no fazer. Ele diz, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, Paulo está falando. Vocês aprenderam, vocês receberam, vocês ouviram de mim, e o que vocês viram em mim, isso ponham em prática. Isso ponham em prática. E na medida em que você pensa nessas coisas, essas coisas começam a descer, como eu disse, para as mãos e os pés, e elas começam a virar história na sua história. E ninguém aqui está pensando em perfeição, não. O que está se pensando aqui é em fidelidade ao Senhor. E obediência. E na medida que a gente faz essas coisas, as pessoas vão aprendendo. Você vai discipulando. Oramos aqui há pouco por uma cultura de discipulado, por uma cultura de evangelização. O que é uma cultura discipulada, irmão? Uma cultura discipulada é quando você, eu, cada um de nós está preocupado em ver o outro mais parecido com Jesus. Esqueça outras definições muito técnicas aí e se prenda a isso. Quando você vem para cá, quando você liga para um irmão que você sabe que está doente, que está enfrentando uma situação qualquer, ou mesmo para um irmão que está passando por um momento muito bom na vida dele ou dela, você liga e tal para falar, você encontra aqui, o que tem que descer na sua mente é o seguinte, esse irmão, essa irmã tem que se parecer mais com Jesus depois de se encontrar comigo. Eu tenho que estar armado para isso o tempo todo. Não é simplesmente chegar para uma pessoa triste e levantá-la, né, botar ela está down, você põe ela up. Né? Não é isso, não. Olha, aí vamos dar uma energia, dar uma recarga nessa pessoa. Isso é fácil de fazer. As pessoas fazem isso com auditórios inteiros. Quanto maior o auditório, mais fácil fica. Porque é muito fácil você sensibilizar e conduzir todo um auditório fazendo certas coisas. Mas quando você encontra uma pessoa que está para baixo, uma pessoa que está caída, você não quer fazer ela simplesmente se sentir bem. Você quer fazer com que ela se pareça mais com Jesus no meio daquela situação. Isso é cultura discipulada. Essa é a preocupação. Então, no dia a dia, a gente tem que exercitar esse pensamento. Você sabe o que você vai virar? Um fanático. Fanático. Ou pelo menos é isso que vão dizer de você. Sim, eu já tive pessoas aqui que o pai, a mãe não crente, alguém assim que não entende, não conhece a verdade, você está vendo fanático, está vendo rato de igreja, já ouviu essa expressão? Você já viu algum rato aqui na igreja? Não, pode aparecer um de vez em quando, mas não é alguma coisa assim. É rato de igreja. Está na igreja toda hora. Né? Você já não foi domingo passado? Por que vai hoje de novo? Eu dou graças a Deus, tem alguns irmãos aqui perguntando, pastor, quando a gente vai voltar àquela reunião de oração da quarta-feira? Para a gente encontrar. E quando nós vamos começar os grupos aqui? Não, essas coisas estão no nosso planejamento, sim, irmão. Mas muita gente não vai entender isso. Para não demorar mais, irmãos, eu vou encerrar com 2 histórias para você. Porque é sempre legal quando a gente conta uma história, né? Primeiro, que parece que você está fazendo fofoca. Então, o pessoal fica assim, eu vou saber da vida de alguém. Segundo, porque pode ser um bom testemunho. E essas 2, em particular, são. Você já ouviu falar em Euângelos, Odisseias, Papatanisseu? Não, minha leitura de grego até que está boa, depois de tanto tempo. Você já ouviu falar nele pelo outro nome dele? Um compositor muito famoso.
geralmente, como nasceu na Grécia, tem esse nome, mas ele é conhecido por Vangelis. Escreveu aquela música Carruagem de Fogo para o filme do mesmo nome, que é muito famosa, assim tanto quanto o filme, né? Ele nasceu em março de 1943. No mesmo ano em que Vangelis nascia na Grécia, o tema de uma de suas futuras composições era aprisionado em um campo de concentração das forças de ocupação japonesas no norte da China. O missionário cristão escocês Eric Henry Liddell morreria 2 anos depois, ainda confinado, com um tumor no cérebro, a poucos meses do final da Segunda Guerra. Embora tenha passado metade da vida evangelizando na China, onde ele nasceu, em 1902, trabalhando com educação, saúde, esportes, Liddell não seria lembrado por isso, nem o seria pela atuação na organização da precária vida do campo de concentração, e nem pela doação integral aos internos daquele campo, em meio à deterioração de sua própria saúde. E seria celebrado por outros feitos em outros tempos e outros campos. Quando ainda não se dedicava à missão, ainda não estava no campo missionário, Liddell corria, literalmente, como atleta, pela glória de Deus. Ele disse certa vez para a irmã dele: acredito que Deus me fez com propósito, mas também me fez veloz. E quando corro, sinto o regozijo dele. O homem que se entregou a Deus em vida já tivera sua glória entre os homens 2 décadas antes de ser prisioneiro nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1924, quando ele se recusou a correr uma parte das corridas, porque caía no domingo. Por causa disso, ele ficou fora dos 100 metros rasos, que era a glória do atletismo. Mas, para espanto de todo mundo, também acabou ganhando o ouro nos 400 metros. E muita gente lembra por causa disso, mas não lembra o que veio depois. Ele casou-se, ele teve 3 filhos, e quando a situação na China, durante a Segunda Guerra, ficou muito ruim, ele mandou a esposa e as filhas para fora do país, mas ele continuou lá, e ele acabou morrendo num campo de concentração japonês, e enquanto ele servia a todos ali. Um tumor na cabeça e febre tifoide também. Você pensa, o que pensa um homem desse para fazer essas coisas? Para deixar de conquistar a medalha das medalhas, e talvez ele tivesse ganho, o amigo dele, um judeu, ganhou. Ele diz, não vou. É o dia do Senhor, eu não corro no dia do Senhor. Fanático. Rato de igreja. A segunda história. O movimento morável se iniciou em Herrnhut, na Alemanha, no século XVIII. Um movimento de oração contínua, 24 horas por dia, que durou quase 100 anos, segundo se diz. E eles não oravam por aquilo em que não estavam dispostos a ser a resposta. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico, agricultor e ateu. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha. Perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos à sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor de sua própria venda, eles se venderam como escravos, receberam dinheiro e com esse dinheiro custearam a sua viagem. No dia em que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais viriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles 2 se abraçaram e gritaram suas últimas palavras, que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. É isso que pensa quem faz um negócio desse. Não é um fanático nem louco.
é alguém que pensa naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, puro, amável e que é de boa fama. E que, tendo aprendido, tendo recebido, tendo ouvido isso de alguém pela pregação do Evangelho, e tendo visto isso em alguém, colocar em prática. E Paulo termina esse texto que nós lemos dizendo: e o Deus de paz estará com vocês. É muito interessante porque no versículo 7 desse mesmo capítulo, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E agora ele diz: e o Deus de paz estará com vocês. A ideia parece ser, irmãos, aqui, que aquele que recebe o dom de Deus, a paz dele, acaba recebendo, de fato, o Deus da paz que lhe foi dada. Porque, no final das contas, o que nós queremos realmente é Deus. Ele é a nossa paz. Não importa que conflitos estejam ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que nosso modo de pensar seja moldado pela palavra do Senhor. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Concede-nos graça para que nosso pensamento seja moldado por tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, vem de ti, se alinha com o teu caráter e nos é passado e ensinado pelo Evangelho da graça de Cristo, conforme as Escrituras. Dá-nos a tua graça para que continuemos a crescer e ajuda-nos a não separar o que acabamos de ouvir, o que ouvimos ao longo do dia de hoje, desde pela manhã, na nossa vida, durante a semana, Senhor. Mas que ao olharmos para o mundo ao nosso redor, para olharmos para o ser humano, para olharmos por tudo que está à nossa volta, ao olharmos para tudo isso, que nós o façamos através do Evangelho da graça de Cristo. E que obedeçamos ao Senhor. Concede a muitos aqui ao longo desta semana de terem essa experiência, de verificarem que o Senhor é bom e que o Senhor é fiel em tudo que nos ordena fazer e em tudo que nos promete. Guarda-nos, nós te pedimos, e abençoa aqueles que estão nos assistindo também, que a tua palavra os alcance. Em nome de Jesus. Amém.